Bem-vindos a mais um episódio do Stardate Podcast. Eu sou a Janis Andrade. E eu sou a Beatriz Trivia do Estou Consciente. E hoje a gente vai ter um papo aqui, ó, excelente sobre mediunidade, clarividência E claro, tarô, né? Com nada mais, nada menos que a Bru, a melhor pessoa pra falar sobre isso, né? Prazer, Maravilhosa. menina. Obrigada pelo espaço. Que Estamos bom que você juntas. veio, a gente tá muito feliz em te receber. Obrigada, E, obviamente, a gente quer saber tudo sobre você, assim. Tudo. Tá bom, também. Principalmente da sua jornada, né? Como que você começou, como que foi esse caminho seu, assim. Bom, gente, eu acho que a gente sempre fala, eu sempre falo disso e sempre reforço que todos nós somos médiums, né? Todos. Nesse plano, com menor ou maior grau de desenvolvimento, mas todos somos. Então, eu acho que eu sempre tive alguns momentos ali de sensibilidade, de percepções ao longo da vida inteira. Mas nunca nomeei isso, não sabia também o que era, né? A minha família não é uma família que tem um histórico, assim, de ter alguma religião de forma bem concretizada, assim, né? Como rituais. Ou na igreja, ou ir num centro. A minha mãe e meu pai, a gente não levava, assim, muito a gente. Então, não tinha muito essa ideia da religião, da espiritualidade em si. Mas sentia sempre algumas coisas. Então, um desconforto em alguns lugares, uma certa percepção fina em outros, ou com pessoas. Muita sensibilidade mesmo, né? De sentir um pouco o contexto, a linha fina das situações, assim. Então, entender um pouquinho as intenções das pessoas em uma conversa ou na dinâmica da vida mesmo. Nunca nomeei isso e nunca achei que poderia ser algo relacionado à espiritualidade ou... Achei que era uma intuição, alguma... Enfim, a gente não sabe. E aí, comecei a fazer o meu processo de autoconhecimento, então, terapia. Fiz vários anos de terapia, faço ainda, né? Muitos anos de terapia, para me entender um pouco melhor, para compreender o que eu sentia e como eu me relacionava com o mundo. Porque eu sempre me achei um pouco diferente, assim, então via um pouco as situações de um jeito mais sutil e achava que isso era ruim. Então, assim, como se fosse, acho que eu que tô vendo coisas demais, não é bem isso. Era um pouco da minha cabeça, ou da minha imaginação. Minha paranoia. Minha imaginação também, às vezes criando algum contexto. Então, sempre fiz terapia. E aí, passado muitos anos, eu fiquei grávida. Então, meu filho tem 2 anos. Fiquei grávida. Foi uma gravidez excelente, ótima, maravilhosa. Pedrinho nasceu. Meu filho nasceu. A gente descobriu, depois de poucos meses, que ele tem AME, que é atrofia muscular espinhal. É uma doença genética. Super grave, super complexa, né? Porque é uma doença genética, ela é degenerativa. Então, ele ia perdendo o neurônio motor todos os dias. Nossa. É uma doença neuromuscular. Então, o corpo não produz uma proteína essencial para os neurônios motores sobreviverem. E aí, eles morrem sem essa proteína. E a criança vai perdendo movimento. Então, movimentos no geral, muscular, todos. Desde o respiratório, né? Dos músculos respiratórios. Nossa, muito grave. Até deglutição e os movimentos dos membros, né? Sustentação de pescoço, tudo isso. Porque é nosso inteiro, né? Músculos, então todos. E aí eu fui percebendo porque o meu filho, eu via outras crianças e ele tava sempre mais paradinho, sempre mais tranquilinho. E aí isso que a gente nunca acha, você nunca pensa que vai existir algo assim, nessa proporção, Sim, né? Aí uma vez, uma tia, quando o Pedro tinha 1 mês e meio, mais ou menos, uma tia minha, que é médium de cura, foi em casa conhecê-lo. E aí viu ele, pegou ele no colo, ela tava com ele no colo, eu fui fazer outras coisas. E aí eu vi que ela foi embora rápido. Voltei, falei, minha mãe, cadê tia? Foi embora, ela não tava se sentindo muito bem e tal. Aí depois... Minha mãe foi me contar, não fui entender essa história. Ela foi embora, porque quando ela pegou o Pedro no colo, ela sentiu um peso muito grande, uma sensação muito ruim. E ela começou a passar muito mal, começou a vomitar muito. Meu Deus. Muito mal, muito mal. Quando ela falou, tô me sentindo mal, isso aqui, entregou meu filho pra minha mãe, falou, eu vou embora, não tô me sentindo muito bem. Quando ela tava no portão, ela falou pra minha mãe, olha, pede pra Bruna levar o Pedro no neurologista. Neurologista, assim, é muito específico, né? Levar num médico, né? Uma coisa, mas no neuro. Ela falou, pede pra ela levar esse menino no neuro, pede pra ela levar esse menino no neuro. E minha mãe
eu tinha mãe de primeira viagem, né? Tudo é muito intenso. Ela falou assim, não vou falar isso pra ela, porque é muito... Ela vai se assustar. Sim. E não me disse. E aí, a minha tia foi embora. Elas estavam em duas, na verdade. São duas tias. Elas foram embora. Aí a outra ligou pra mim e falou, Denise, minha mãe, a Espê tá passando muito mal. Ela tá chorando muito. Ela foi o caminho inteiro de volta chorando e vomitando muito, falando pra levar esse menino no médico, Não, vou falar com a Bruna. Passou uma semana, e nessa semana ela ficava... você já falou com a Bruna? Olha, eu vou passar o contato de um neuro, que eu tenho fulano de tal, foi num neuro muito bom, não sei o que. Minha mãe não me falou. E aí, depois de um mês, a gente ficou entendendo que não estava muito normal. O pediatra falou, vamos levar ele no neuro? E aí, que eu acho que é bom a gente fazer alguns exames. E aí foi todo o processo, né, de descobrir esse diagnóstico e a tratativa dele. E aí... depois disso, eu fui entendendo algumas coisas, assim, de falar, cara, de fato, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que é muito maior. Então, eu preciso entender um pouco melhor tudo isso que aconteceu. Sim. Porque a minha mãe também, ela falava que quando ela olhava o meu filho, ela não gostava muito de ficar olhando ele, porque ele olhava nos olhos muito profundamente. E ela falou, eu tinha medo, porque eu ficava olhando nos olhos dele, e parecia que eu tava indo, assim, eu ficava com medo e parava, Ela e não olhava. desconfortável, né? Exato. E depois eu fui entender que o Pedro tem uma mediunidade, talvez ele seja um telepata, né? Então ele tem... E aí ela ficava olhando e parecia que ele queria dizer alguma coisa. Muito provavelmente ele estava querendo alertar sobre, né? Sim. E aí que eu fui entender esse diagnóstico todo, e trabalhar a nossa vida, repensar nossos sonhos, né? Porque é um diagnóstico muito Sim. difícil. Então, a gente ouvia dos médicos que ele não ia, provavelmente ele não ia andar, né? Que ele ficaria sentado com apoios, mas... E aí, eu fui repensar a minha vida. Falei, puxa, tem alguma coisa que isso quer me ensinar, né? E estava muito desconectada da espiritualidade. Acho que foi... A vida me exigiu questões tão práticas, de ter que ir atrás de um tratamento, de ir atrás de fisioterapia, de ir atrás de médico, que eu me desconectei um pouco da espiritualidade por meses. E aí, em um dado momento, eu falei, eu não tô bem, eu preciso voltar e centrar de volta. E uma amiga estava fazendo um curso de uma mentoria de mediunidade, e eu, coincidentemente, falando com ela, falou, eu comecei agora uma mentoria de mediunidade, você não quer fazer? Eu falei, vou fazer. E tinha perdido a primeira aula, e comecei a partir daí. Mesmo assim, tendo perdido o começo, comecei e foi um divisor de águas. Porque daí eu comecei a entender. E eu fiz um curso, naquele momento também, do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Eu trabalho com ele. Eles sensacional. São sensacionais. E eu não conhecia nada desse universo estelar, das famílias estelares. Nada. Com certeza... de um ano para trás, eu com certeza falaria... Ai, gente, que brisa, né? Não existe isso. E aí, acho que a gente entende depois que as coisas chegam nos momentos perfeitos. Né? Então, só ali eu poderia receber isso como uma realidade. Antes, eu acharia com certeza uma loucura. E aí, eu fiz e estava no processo do curso, né? Do sistema de cura. E um determinado dia também, estava em casa fazendo uma meditação, senti assim, vai lá no quarto do Pedro. Ele estava dormindo. Fui lá, falei, vou. Fui. Cheguei lá, coloquei... Gente, totalmente sem roteiro. Senti de colocar as mãos assim nele. Quando eu coloquei as mãos, eu senti a coluninha dele assim, toda dourada. O corpinho dele todo douradinho, saindo uns pozinhos. Parecia um pozinho de luz. E aí, eu ouvi assim, glândula pineal. Só que eu nunca soube, eu nunca pesquisei sobre glândula pineal. Eu nem sabia nada disso. Tô falando muito, né, gente? Não, mas, por favor, continua. No filme fala, tá bom. Senti assim... que é aquela sensibilidade que a gente tem. Eu não sou uma médium audiente, né? Que escuta algumas coisas e vem na minha tela mental. E vem. Eu senti glândula pineal. Fui lá, só que eu não sabia o que era, muito menos onde era no corpo. Automaticamente, a minha mão foi na cabeça dele. E ficou assim, na cabecinha dele e no peito. E fiquei fazendo uma meditação e só sentindo o que vinha. Senti duas presenças, assim. Como se eles tivessem colocado a mão no meu ombro e falado... a gente tá aqui com você. Nessa hora, eu vi o corpinho dele subindo, assim. Aí eu esperei, fiquei um pouco aqui, depois desceu. Aí fiquei mais um pouquinho. Senti que finalizou. Como? Não sei. Voltei, agradeci, voltei. E aí eu vi voltar pra meditação e vi como se fosse um ser, assim. Eu não conseguia identificar quem era, uma energia.
me falando como assim, agora deixa eu tratar você também. Olha. Porque quando a gente faz um tratamento em alguém, a gente também precisa, né, Sim, cuidar da nossa sim. própria energia. Só que eu, gente, tava menos da metade do curso. Então, eu não tinha essa noção de que esse era o protocolo, né? Tudo era super introdutório, Tudo era muito né? introdutório. E aí, no fim, aí falei com com essa mentora maravilhosa que me ajudou nesse curso. Ela falou, você fez um tratamento sem saber fazer. Você fez um tratamento no Pedro. Depois desse dia, ele começou a ficar um pouco mais autônomo. O corpinho dele começou a ficar mais... Ele ficou mais espertinho, ele tinha mais agilidade. Ele começou a sustentar melhor o tronco. E aí, ele começou num processo de ficar mais de pé. Olha. Só que era inviável. O Pedro ficar de pé, né? As crianças hoje, não com um diagnóstico desse, é muito difícil. É um milagre. Claro, muito esforço, muita fisioterapia, muitas coisas que a gente faz ao longo do dia. Sim. Só que eu não tenho dúvida de quanto isso foi importante pro desenvolvimento Sem dele. sombra Claro. de dúvida. Tenho, porque a gente foi muito na sequência. Que ele começou a... Aí tem milhares de coisas que a gente, nesse plano prático, explicaria. Mas ele tá crescendo, né? Então, ele vai começar a se desentender melhor. Então, o corpinho dele tá medicado. Então, o corpinho dele vai começar a responder, claro. Então, tudo isso. Só que eu sei Você mais sabe. do que ninguém. De que, cara, foi ali um momento bem importante. Sim, claro. Falei, bom, temos realmente alguma coisa. Eu já tirava a cara, eu já tinha aprendido a ler cartas, já feito curso de tarô e aprendido a ler há muitos anos. E eu tinha parado. Que legal. É. Aham. Acho que em 2020, 2019. Foi tipo um comeback, assim, um Foi, retorno. foi. E aí eu sei que eu fiz, sempre me interessei. Fiz reiki também, né, lá em 2018, 2019. E aí fiz o tarô, lia cartas pros amigos, só pra família. Parei, porque eu comecei a trabalhar também muito mais. E aí engravidei, todo esse processo, me desconectei um pouco. E aí entendi depois que, putz, talvez eu tenha que retomar. E aí veio, num dia assim, eu acordei e falei, caramba, o tarô é uma... Tarô, né? Tem o tarô, né? Tem o tarô. Aí eu falei, acho que eu voltei a ler cartas pros amigos de novo. E aí, todo mundo, puxa, por que você não faz um Instagram? Por que você não faz? Eu falei, tá. Eu falei, vou fazer um Instagram só pra separar os meus conteúdos pessoais dos conteúdos que eu gosto de seguir. Sim. Né? Da espiritualidade e tal. Só pra isso, só pra separar. Pra não ficar... Porque eu tava desde fofocas e memes. Mentindo pra ela mesma, né? Só pra separar. Assim. Só pra separar. Memes, fofocas, etc. E vida dos outros. E espiritualidade. Todos dentro do mesmo perfil. Falei, vou separar aqui. Separei. E aí, todas as pessoas começaram a ver. Eu nem sabia que todo mundo ia ver um perfil ali, né? Pra seguir, sem eu ter divulgado ele. Sei que todo mundo começou a ver, meus amigos e meu irmão. Falou, você fez um Instagram? Eu falei, eu fiz. Mas você viu? Vi. Que legal, já tô seguindo. Aí todo mundo começou a seguir. Eu falei, vou fazer alguma coisa com isso. Vou fazer, porque eu acho que, cara, quanto mais a gente fala sobre a espiritualidade e esse processo tão bonito, né, que a gente vive aqui nesse plano de desenvolvimento de evolução espiritual, melhor pro planeta. Claro. Né, pra evolução do planeta, né, pra ascensão que a gente precisa tanto ter. Em que seja. Eu falei, bom, então eu vou usar esse Instagram pra alguma coisa legal, né? Que não seja só essas conexões que a gente faz. É muito gostoso ver memes, maravilhoso, amo também. Mas, poxa, é um canal tão bacana de contato direto com as pessoas de todos os cantos. Social, assim, muito legal. Chega pra tantas pessoas, né? Muito Pra legal. todo mundo. E eu falei, puxa, se tiver alguma coisa muito boa que a gente possa fazer com essas redes sociais, com esse contato, que seja isso. E aí eu comecei a fazer mais conteúdos, muito intuitivos também, muito Então, sobre o que mim. eu tô achando muito legal dessa jornada é que foi tudo muito intuitivo, É. sabe? Fato, Tudo muito gente. acontecendo, você sentindo, aí veio na sua tela mental e as coisas vão acontecendo. E eu acho que isso é um processo muito legal e muito saudável, porque às vezes a pessoa, tipo, eu quero, mas tá meio travado assim, sabe? Tipo, ficar algo meio sistemático. Sim. Eu vejo isso até, tipo, um exemplo, uma pessoa que quer aprender a ler o tarô, ou quer aprender o sistema multidimensional arcturiano, ou até mesmo uma mesa radiônica. Cara, não adianta você chegar travado. Não adianta, tipo, eu tenho que assim. Porque você vai sentir. Não é metódico, sabe? né? Quando alguém dá um E a energia curso... é muito sutil, né? A energia é muito sutil, né? E quando alguém dá um curso, é realmente pra te mostrar o caminho. Mas você não precisa, tipo, fixar, não tem que ser assim. Porque você viu? Você foi lá e você fez exatamente do jeito que tem que fazer, de uma maneira totalmente intuitiva. Você tinha acabado de começar o curso, então
Isso que é legal, sabe? E eu acho que a espiritualidade sempre ajuda quem tá bem intencionado. Sim, Né? Acho que era uma sim. maneira de me mostrar que isso era um bom caminho e que a gente tem autonomia para fazer e para trabalhar com energia, né? Então, talvez se eu tivesse feito esse mesmo processo com o meu filho, esse mesmo tratamento lá no final, seria cheio de protocolos, com muita cheio de ansiedade. ansiedade e que tem que ser assim. E aí, sendo antes, sem muita base, olha, independente da sua escola, o que vale é a conexão. Então, isso já valeu muito. Então, foi um grande aprendizado também. Então, no fim, também foi um grande aprendizado. Claro. Então, fez toda a diferença no processo. Ai, que eu fiz o curso com fulano de tal. Pra eles, pouco importa. Exato. E é muito ego também, né, gente? Acho que tem muita essa vaidade também, às vezes eu percebo, né? Das pessoas que se conectam com a espiritualidade e já se colocam num lugar de curador, de elevado, né? Sim. Como se as outras, se ela fosse tivesse num nível ali de evolução. Muitas vezes sim, mas estivesse num nível maior do que as outras pessoas e nesse lugar de vocês precisam de mim para se elevar. E na verdade a gente pode fazer esse caminhar sozinhos, porque somos seres centelhas divinas, seres de luz. Exatamente. Né? Então, o processo as pessoas guiam, como você muito bem disse. Tem os mentores, os mentores espirituais, os mentores aqui, né? Os professores, eles guiam o caminho, mas o processo é seu, Sim. sempre. É Então, sempre seu. A responsabilidade é sua, o conhecimento é seu, a energia é sua. e que você sabe? faça o melhor em relação a isso, Exatamente. né? Inspire outras pessoas também. E aí vem até, assim, uma pergunta, que é, eu queria saber o que é a mediunidade pra você. Se você fosse explicar para o nosso público o que é a mediunidade. Para mim, a mediunidade é um médium, faz o intermédium entre o plano físico e o plano astral. Né? Então, ele é o meio do caminho ali. Então, ele capta tudo que está lá de cima para trazer para esse plano físico aqui. Então, por isso que somos um canal, né? É como se fosse uma antena de rádio mesmo. Então, quanto mais limpo esse canal estiver, quanto mais elevada for a sua energia, mais conexões positivas você vai criar com o astral e trazer o que tem que ser trazido para cá. Bem como o contrário, né? Então, a gente está a serviço da luz e da sombra também. Então, é a sua escolha sempre. E a frequência que você vai estabelecer nesse rádio Exatamente. do astral. Então, para mim, é isso, assim. É exatamente esse intermédio entre tudo que tá lá em cima e o que a gente precisa receber de informação aqui para seguir uma jornada melhor. Então, o médium, ele só faz essa leitura, né? E seja você para você mesmo, então você trabalhando essa conexão para evoluir como ser, como alma nesse plano, porque estamos aqui para isso, ou para fazer isso e também ajudar as pessoas. Então, trabalhando, né? Sendo um trabalhador da luz. Então, para mim é isso, esse meio do caminho. Nossa, perfeito. E é bem legal essa analogia, até porque eu vejo muito, não sei se você também vê isso, tipo, porque agora que minha mediunidade expandiu, eu tenho que ser terapeuta. Não. Não. Senão vai encher um monte de terapeuta. Gente, não é assim que funciona, né? Exato. Sua mediunidade expandiu, usa pra você. Se você sentir uma necessidade de, não, eu quero atender as pessoas, show, mas não precisa. Eu vejo muito forte essa crença. Não sei se você vê também. Vejo muito. Mas eu acho que tá muito nesse lugar também, essa filetinha de ego, né? Que as pessoas têm de falar, eu sou uma pessoa especial, então eu vou ajudar as pessoas, né? De alguma forma. E todos somos especiais. E todos somos mesmo capazes de fazer essa conexão acontecer. Sim. Basta querer e basta se dedicar a isso. Porque a espiritualidade, como todas as outras saúdes da nossa vida, né? A saúde mental, saúde física, espiritual, ela precisa de disciplina, treino, constância. Então, é todos os dias mesmo, né? É como ir na academia. Todo dia, para um resultado acontecer, todo dia você está ali. A espiritualidade é a mesma coisa. Para essa conexão ficar cada vez mais clara, limpa, todos os dias a gente precisa se cuidar. Porque a energia, ela tá aqui. A gente é puro ser de energia, né? Uma energia mais densa, então a gente acaba virando matéria por conta disso, mas é energia, tudo é energia. Então, sair de casa já desestabiliza a sua energia. Sim. Se você não cuida disso todo dia, cara, vai virar um acumulado de questões energéticas ao seu redor, que aí Exatamente. sim, elas têm um impacto no seu dia a dia. Aí você fala, já não sei o que tá acontecendo, se eu tenho um obsessor na minha vida, se as coisas não dão certo. Porque você não cuida dessa espiritualidade todos os dias para limpar todo dia, como um banho. Gente, eu sempre falo isso. Eu falei pro meu marido ontem, inclusive.
Eu falei, olha, pra mim, meditar é como tomar banho. Porque eu preciso fazer isso todos os dias pra me reorganizar. Tá certo. Nossa, é uma ótima metáfora, assim, né? É. Porque eu vejo muito, assim, tipo, tem muitos pacientes que, nossa, dão muita risada, assim, a gente descontrai, ri e tal, mas eu fico, gente, um exemplo, eu fiz lá um negócio, nananã, mas aí volta e começa a reclamar. Não, porque nananã. Eu falei, amiga, não vai adiantar Pode adiantar desse jeito. sabe? Exato. Porque, aí, gente, tudo desestabiliza e estabiliza a gente. Exatamente né? tudo. Energia, às vezes um lugar, um ambiente, uma conversa, né? Qualquer contato que a gente faça. Se a gente não tá também muito bem organizado e blindado, e a gente aprende, né, como fazer, se organizar um pouquinho melhor para não deixar também tudo entrar, né? Virar uma... As pessoas falam, porque eu sou muito esponja. Eu sempre escuto isso. É porque não tem muito conhecimento dessa proteção que você pode fazer, né? Pra se organizar e Até ter te perguntar isso, se você tem alguma dica para as pessoas extremamente empatas, esponjas. Gente, eu acho que é esse dia a dia de limpeza. Assim, é todos os dias escolher alguma meditação que você goste de fazer. É um banho. As ervas, a natureza, ela é, assim, a maior fonte de tudo que há, né, nesse plano. Então, é recorrer também à energia da natureza, um banho de ervas, um escalda-pés. Qualquer dia que você sentir que a energia não está muito legal, faça. Então, eu acho que vai muito também da nossa intuição em nos perceber, sabe? Sim. O que eu tô sentindo? O que de fato aconteceu hoje que me deixou instável? Porque pode ser tanto algo energético quanto algo psicológico mesmo. Sim, Que às vezes precisa mental de mesmo. uma terapia, né? Sim. Uma análise, Algum trauma. algum trauma, que é importante que você trate. Nem tudo é espiritualidade. Sim. E eu sempre falo isso também, né? As pessoas também que estão nesse nosso meio, né? Tudo que acontece, uma caneta cai aqui, porque foi a espiritualidade. Eu não tenho paciência. Porque foi a espiritualidade que Gente, derrubou essa caneta. Juro por Deus, eu trabalhei 2 anos num lugar que era tipo uma igreja. É uma igreja, eu nem vou falar o nome aqui porque é muito famoso. Deixa abaixo. É. E eu trabalhei 2 anos lá. E eu no escritório, eu tinha um rapaz que sentava do meu lado, que trabalhava do meu lado. E ele ficava o dia inteiro, falando de diabo, de demônio. O dia inteiro. Ai, que energia E gostosa, né? ele ficava assim, ele olhava pra parede, ficava soprando as paredes, fazendo as coisas assim. E era isso, a caneta caía no chão. Eu lembrei porque você usou o exemplo da caneta. A caneta caía no chão e ele falava, demônio trabalhando, não sei o quê. Meu Deus. E aí pegava o negócio e assoprava e orava na caneta, aquela coisa toda. E eu ficava, gente, mas como pode, Ai, sabe? Tipo, alucinou. Exato. E a gente, somos humanos aqui, né? Estamos aqui nessa existência como humanos. Pra aprender a ser. Para ser aprender humano. a ser humano, com tudo que a nossa forma humana traz. Todas as emoções, todas as vivências. Então, é inevitável que a gente tenha vivências aqui que vão impactar a nossa psique. claro. Além da parte espiritual. Sim. Então, ambas as coisas precisam estar alinhadas, né? Por isso que a terapia é tão importante. Eu acho que eu também só compreendo isso hoje, porque eu fiz muitos anos de terapia e entendi, consegui separar um pouquinho o que é uma coisa e outra, Sim, sim. né? É, porque até vocês comentam sobre os mentores, né? Que existem os mentores e eu acredito que existem também as figuras que nos atrapalham, né? Que eles estão ali, se você não tá nessa espiritualidade, a pessoa tá ali, tipo, tá ali, né? Sim, sim. Os Buzinando pensamentos no seu intrusivos, ouvido, os né? obsessores, vampiros energéticos. E até falando um pouco desse tema da terapia convencional com a terapia focada mais no holístico, na terapia alternativa, eu acho muito interessante. Porque às vezes as pessoas me perguntam, ai, Bia, como que eu mantenho a minha frequência alta, mental, XPTO? Eu falo, terapia. Sabe por quê? Porque quando você tem um trauma não muito bem resolvido de infância, um trauma de relacionamento, whatever, tanto faz, né? O obsessor, o encosto, ele vai chegar e ele vai alfinetar você bem no trauma. lugar, E aí, o que vai acontecer? Sua frequência vai baixar, o pensamento intrusivo entra, e aí você entra num buraco. Sim. Exatamente. Uma coisa vai puxar a outra. Exatamente, Bia. Eu acredito demais nisso, porque eles vão exatamente no seu ponto fraco para baixar a frequência vibracional. Porque é assim que essas energias se conectam com a gente, né? Quando a gente está com baixa frequência. Então, é isso, assim, a terapia, ela nos ajuda a entender um pouco do nosso contexto de vida, né? E conseguir se equilibrar todos os dias. E aí, gente, também tem coisas que eu sempre falo, que é
procurar elevar a sua energia todo dia com coisas cotidianas, como uma música legal que você goste muito de ouvir, uma leitura que te faça bem. Às vezes eu não sou muito fã, né, de livros de autoconhecimento, porque eu não acredito que exista uma receita única para ser feliz para todo mundo, Claro. né? E aí a gente acaba lendo esses Até livros e se perigoso. ilude um pouco, né? É, e Você não frustra consegue. Uma positividade tóxica ali. Exatamente, você se frustra, você não consegue atingir aquele ideal. Cada um tem o seu contexto de vida. Mas, às vezes, uma leitura, uma carta que você tire de um oráculo, que traga uma leitura, ela te inspira a viver aquele dia diferente. Pronto. Isso já vai te mostrar uma outra possibilidade, vai te fazer olhar para as pessoas de um jeito um pouco mais tranquilo, né? Tem muita gente que se sente vítima, tá vitimizado pelo mundo, né? Quando você lembra que o mundo gira e você continua ali, que nada tá direcionado para você, a gente acaba vivendo de um jeito mais leve. Sim. Então, sempre há, assim, animais, né? Quem tem bichinho em casa, os bichinhos têm uma energia. Só de observar eles, assim, a gente já vibra diferente. Crianças, então manter a energia de casa muito elevada, né? A casa é o nosso refúgio. Então, se a casa tiver uma densidade muito baixa, muitas brigas, discussões, baixa energia, por várias razões, putz, é muito difícil você se manter equilibrado e com a frequência mais elevada para essas energias mais densas não te atacarem. Sim. Porque uma coisa leva a outra e aí vira uma bola de neve. Não, vira uma bola de neve, vai começar a abrir portal negativo, a casa vai começar a ter um monte de memória de parede. Exato. Aí vai vir um monte de larva astral. E aí, pra você sair dessa sozinha, é muito difícil. Muito difícil. Por isso que às vezes, tipo, um exemplo, uma paciente chega pra você, olha eu aqui de novo. Mas Sim. tá tudo bem, ninguém consegue evoluir sozinha. Sabe? Ninguém consegue. Porque eu me limpo, porque... Não. E é um paciente cada vez, Todo né? mundo precisa de Sim. uma amiga, de uma terapeuta, psicóloga. Todo mundo precisa. E nós que trabalhamos com energia Principalmente. muito. Né? As pessoas acham que tá tudo ótimo, que a gente é zen, é o Buda. Não, pelo amor de Deus, tem milhares de questões e de problemas para resolver durante o dia. E a gente precisa trabalhar a nossa energia. Então, Principalmente. né? Então, também... E aí, eu queria saber sobre clarividência, que eu não sei quase nada, assim, pra ser sincera. Eu queria saber o que é, como Clarividência? que isso é. Conta pra gente. Gente, olha, assim, acho que a mediunidade é legal também contar um pouquinho sobre isso. A mediunidade, ela tem várias formas, né? Todo mundo, às vezes, que tem pouco conhecimento sobre a mediunidade em si, ou a espiritualidade, acredita que para ser médium você precisa ver espírito. Não é bem assim, né? Então, sabemos que a gente tem os médios empatas, né? Que sentem a energia das pessoas e aí absorvem isso. Então, absorvem essa mesma frequência. Então, se alguém não tá muito legal, tá deprimido, chega o médium empata, ele sente aquela vibração e fica também amargurado, entristecido. Tem os médios psíquicos, que é o meu caso, vem na minha tela mental, às vezes, algumas coisas. O tarô me ajuda muito. Então, o tarô, ele me traz elementos visuais, né, das cartas, que aí bate aqui na minha mente, eu consigo ver uma cena e aí ter noção da mensagem que tem que ser passada. Então, tela mental. Médios audientes escutam, às vezes, algumas coisas. E os clarividentes, os videntes e clarividentes. Gente, tem muitas analogias sobre isso. Às vezes, cada fonte fala uma coisa diferente, né? De acordo com o livro dos médiuns, né? O livro dos espíritos, a evidência é a possibilidade de realmente ver com os olhos da alma e com os olhos físicos um espírito, assim, um desencarnado, né? Então, se você tiver de olhos fechados ou de olhos abertos, você vai conseguir ver aquela figura com bastante clareza. E a clarividência é ter a possibilidade de ir e transitar para outras projeções astrais, para outros campos energéticos. Então, um clarividente, ele consegue ir lá numa vida passada, ele não tem espaço-tempo. Né? Ele consegue voltar numa vida e entender um pouco daquela história e vir através da tela mental, às vezes, algum contexto. Ele vai numa projeção mais para frente, um pouco de futuro. Então, ele consegue transitar muito bem entre várias dimensões e projeções astrais. Então, você faz uma projeção astral... Né, vamos entender aqui o que tem dentro do contexto daquela alma, daquele espírito, daquela pessoa. E aí você consegue atravessar essa linha de tempo e entender da onde veio aquela angústia, aquela trauma, aquele sofrimento, né, aquela história de vida. Então, é mais sutil e é mais raro também. Então, é mais ou menos o que eu entendo. Né? O clarividente nem sempre vai ver um espírito. Vai vir na tela aqui uma sensação, uma memória, uma imagem,
um som, um cheiro. Ele tem mais sensibilidade em perceber algumas coisas. Então, eu acho que é isso, tá? E aí... E você acredita que isso também pode crescer? Então, um exemplo, uma pessoa, ela é muito empata, só que ela começa a exercitar, praticar. É quando ela vê a mediunidade dela, tá acessando a clarividência, tá acessando Tenho muitos interesses nessa pergunta. Sem dúvida. Gente. Acho que quanto mais a gente trabalha nesse canal e ampliar esse canal com a espiritualidade... É exatamente como uma frequência de rádio. Imagina que quando você vai colocar a frequência, até chegar na estação, dá aqueles ruídos e tal, né? Mas aí você vai chegando na estação. E aí, quando chega, fica tudo um pouco mais claro. Mas até lá, você vai testando, né? Vai indo e entendendo também esse lugar. Porque um exemplo, quando foi comigo, assim, que eu comecei... Eu sempre tive muita a clarividência de ver. Muito sonho, muita projeção. Aí parou, aí voltou, tal. Só que eu nunca escutei. Nunca fui de escutar. Também não. Só que aí, trabalhando, fazendo, começou a desenvolver a escuta. E o cheiro começou a desenvolver. Eu fiquei tão... Assim, porque... falar com naturalidade, não tem como. Mas eu fiquei tão assustada no começo, porque aquele tipo de mediunidade era novo. Aí eu fiquei, será que eu estou louca? Sabe? E aí foi desenvolvendo, aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu conversei com as minhas amigas bruxinhas, eu falei, gente... Estou sentindo cheiros. Eu acredito que sim, que a gente vai se desenvolvendo e vai abrindo mais maneiras ali de se conectar, mas tudo isso em função de algo. Sim. Então, é sempre para o seu desenvolvimento. Por que aquela maneira, aquela forma de acessar a espiritualidade está se apresentando para você? Porque alguma coisa você vai compreender e entender com ela, vai usar de alguma forma. Então, não é muito à toa, sabe? Eu quero ser médium... eu quero incorporar, sei lá, quero ser um médium que incorpora. Não é bem você querer, é se você, dentro da sua trajetória aqui nesse plano, for fazer algo de útil com isso e precisar mandar, ou você evoluir como ser, ou ajudar no desenvolvimento das pessoas. Pronto. Então, ele vai se abrindo em relação a isso. Perfeito. Eu também senti que primeiro vinha as coisas aqui na minha tela mental, e aí eu via coisas e eu falava... Tirando cartas, por exemplo. Eu falava, não, tá vindo uma imagem que não pode ser. Nem vou falar isso pra pessoa, porque não faz sentido nenhum. Acho que eu tô criando aqui, imaginando. E não falava numa consulta de tarô. Dava um tempinho, ela falava, então, por causa disso. Eu falava, puta, era exatamente aquela imagem que eu tinha visto. Às vezes era um cômodo com uma gaveta. Sim. E aí ela me contava que na casa tinha tal coisa. Sei lá, alguma coisa assim. E aí... eu fui desenvolvendo a escrita. Que legal. E aí eu falei, mas novidade total. Eu falei, pelo amor, acho que eu nem sei se eu quero A isso. ideia saiu do nada, assim, Do né? nada. Por quê? Porque eu comecei a escrever algumas coisas e mandar mensagens para as pessoas com o que vinha, assim. E eu me expressava, às vezes, melhor escrevendo do que falando. Então, pra espiritualidade, então, era uma maneira boa de transmitir, porque você se sente mais confortável naquela forma, na escrita. Sim. Então, que seja escrita. E me ajudou a fazer esses textos. E também vem e vai. Então, vem e vai. Assim, às vezes vem muito forte, aí para, aí volta. E depende do atendimento. Depende muito do atendimento. Então, até essa questão que você trouxe, né? Tipo, sempre vai ter uma função ali. A função, quando começou a desenvolver, é porque eu aprimorei o meu trabalho ali. Né? Agora, se a pessoa ela quer desenvolver por ego, só pra falar, porque sou eu vidente. faço projeção astral. Provavelmente você vai parar nos lugares esquisitos, vai rolar umas manipulações ali, se você conseguir e tal. Assim, talvez não seja um caminho tão saudável. Exatamente. É isso. E agora falando um pouquinho de tarô, né? Amo. Você falou que você já tinha começado a fazer as leituras das cartas antes, né, dessas experiências que você teve. Então, o que te levou a começar a trabalhar com o tarô? Gente, eu acredito que tenha sido algum chamado. É como se fosse uma... Vem cá. Vamos começar? Uma coisinha aí? Porque eu sempre tirei cartas com algumas tarólogas que eu gosto e tal. E aí, teve um determinado momento em que eu olhei para as cartas diferente. Eu sempre tirei
anos. E nunca tinha olhado pra elas no jeito que eu olhei daquele dia. Eu olhei, achei elas bonitas. As cartas eram grandes, assim, umas cartas bonitas e tal. Eu falei, nossa, que bonitas essas cartas. Elas me chamaram muita atenção. E eu sou uma pessoa muito visual. Então, era dessa forma, eu acho que a espiritualidade ia falar, então vou te mostrar umas cartas bem bonitas pra você se impressionar. E te conectar de alguma forma. Olha só. Né? E aí eu olhei e falei, nossa, que linda e tal. E fiz a consulta, voltei pra casa e fiquei, caramba, o tarô é bonito, né? As cartas são legais, né? Deixa eu pesquisar aqui. O que é o tarô? As cartas de tarô. Joguei no Google, fiquei lendo. Aí encontrei um link do YouTube. E fiquei vendo decks de tarô, o que é o tarô, quantas cartas tem o tarô, os decks. Assim, e fiquei, quando eu vi, eu tava 3 horas vendo vídeos e vídeos. Hiperfoco total. Vídeos e vídeos e vídeos de tarô. E eu já tava ali sabendo, comprando um tarô já. Já tava ali no Mercado Livre. Comprar. Nem pode falar no Mercado Livre. Mas tava ali na internet já comprando um tarô. E aí, falei, não, e comprei de fato. Falei, vou comprar. Aí vi um vídeo da Pri Ferraz, que é do Diário da Bruxa. Não sei se vocês conhecem, que ela é uma querida. E ela também fiz um curso com ela de tarô muito legal. E aí, ela tinha um vídeo de como escolher o seu deck de tarô. Olha. E aí, eu olhei e bati o olho no tarô, nesse meu tarô das bruxas aqui. E gostei dele de cara. Falei, eu vou comprar esse tarô. Batata. Quando ele chegou, eu já bati o olho nele. Falei, já tô vendo aqui 1000 coisas. E aí, fui tirar pro meu marido cartas em casa. E ele é ateu, cético pra caramba, não acredita em nada. E aí, tudo que eu falei fez muito sentido. Eu falei, tá fazendo sentido isso aqui. Legal, né? Isso aí Imagina. Ele ficou meio assim, meio esquisito. E fui fazendo pra família. Então, acho que foi um chamado, uma iniciação. E eu acho que você comentou comigo que você não faz uma leitura geral de tarô, não é isso? Você foca nos atendimentos. Na verdade, não, eu faço uma leitura geral, uma mesa, né? E alguns atendimentos mais simples com perguntas, com só algumas perguntas. Gosto muito mais do atendimento completo, porque é isso, né? Hoje as pessoas, elas não compreendem o potencial terapêutico do tarô. Sim. Né? Então, não é uma pergunta que você vai responder. Quero saber se fulano vai voltar. Para você entender esse contexto, tem tanta coisa por trás para entender se fulano vai voltar. Se você quer que fulano volte mesmo. Se faz sentido para sua vida. Por que você quer que essa pessoa volte? Exato. Tem então, pergunta que eu não respondo mais. Eu também. Eu falo, olha, me desculpa, não vai acontecer. Quando a pessoa ela chega muito com essa intenção, assim, não é para mim, eu não tenho mais paciência, às vezes, para lidar com perguntas rasas demais. Eu não quero isso pra mim, acho que você também não quer. E a gente tá super em porque alinhamento. Eu falo, mano, E até é ótimo vocês compartilharem isso, porque assim, quando vou tirar o tarô, eu fico meio com vergonhinha, sabe? Tipo, eu nunca sei direito como fazer a pergunta. Não sei. Eu sou bem, na verdade, mais reservada. Então, eu fico com mais vergonha de ficar falando. Abrindo uma situação, né? Exatamente. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco também. Sim. Porque vocês precisam de um contexto, né? Que a B até comentou num episódio sobre isso. Que ela falou, gente, não é adivinha. Vocês precisam conversar com a gente, né? Falar a situação, para que a gente possa fazer a leitura da melhor forma possível. E aí, vocês têm dicas, então, para nossos ouvintes, assim, de como ficar mais tranquilo, de não ficar com vergonha, né? Eu acho também, Bia, essa questão da vergonha é bem particular, né? Então, sinta-se à vontade para me dizer o que você quiser. É um momento único. Estou aqui como médico, que tem aquele sigilo médico, né? Você não vai falar para as pessoas. Então, assim, uma janela ali oportuna para que você sinta à vontade para falar o que você sente e querer de fato a ajuda do oráculo. O oráculo é um grande conselheiro. Então, ele nunca vai te dizer, vá por aqui ou por ali. E eu acho que além dessa vergonha, o que eu percebo muito é o medo, né, que as pessoas têm de ouvir alguma coisa que não quer ouvir. E, na verdade, o tarô, ele vai te mostrar, ele é um espelho da sua vida. Ele nunca vai te dizer, faça isso, faça aquilo, o futuro é esse, é de forma fatídica, chora porque é isso que vai acontecer e pronto, acabou. Nunca, jamais. Então, é sempre para sua evolução espiritual, para que você siga um caminho melhor possível dentro daquela situação. Então, sendo assim, que é ouvir um bom conselho, essa palavra conselho também não é bom, mas ouvir um bom direcionamento para que você siga mais tranquilo, te tranquiliza.
Então, assim, não é sobre adivinhar seu futuro e de forma muito fatídica, né? E o que eu sempre falo para as pessoas também, todo mundo tem muito medo de tirar cartas porque vai se sentir influenciado ou Ah, sim. se sentir... Sim, eu acho que é isso também, sabe? Como é que fala? Mas aí você tem que escolher um bom tarólogo, uma boa taróloga, pra não ficar colocando crica na sua cabeça. Isso é muito fundamental, porque senão você realmente, assim, você pode se ferrar. A pessoa ela pode estar com más intenções, né? Então, tipo, aquele tarólogo que, lê as cartas pra você. Ai, mas tem magia. Ai, ó, me paga aqui 5 mil reais que eu tiro a magia. Vou quebrar tudo. Perigo, né? E, na verdade, é só um direcionamento de caminho. Sim. Eu sempre falo, o tarô é como o Waze, assim. É como quando as pessoas me perguntam se elas vão casar, se elas vão ter filho. Quero saber se eu vou ter filho, se eu vou casar. A minha primeira pergunta é, mas você quer casar? Você quer casar? Se você quiser, aí vamos ver aqui, então, qual é o melhor caminho, qual um direcionamento bom pra agora, o que você pode fazer, né? Pra te levar a encontrar uma pessoa legal. Acho que mudar essa questão de eu vou casar sim e não, e como eu posso fazer, né, para caminhar em Encontrar direção alguém. a esse E, casamento. gente, tem tanta coisa que envolve isso. Às vezes a pessoa tá presa num clã familiar, a pessoa tá presa num contrato de vidas passadas. Não dá, às vezes, pra no tarô trazer essas respostas, assim, sabe? Às vezes é muito mais complexo do que a pessoa imagina. Exatamente. E aí, no fim, não é esse sim ou não. Exatamente, não é o sim ou não. É só entender o que você pode fazer. E aí, isso vira terapêutico. Porque aí você consegue compreender o que você está fazendo agora, o que você pode melhorar, né? Por que as coisas aconteceram daquela forma. O que está circulando ali, né? Porque o tarô, ele faz essa leitura do campo. Isso. Né? Então, o campo de energia, hoje. E eu sempre falo, gente, é hoje. Porque se amanhã ou depois, tudo que você ouvir aqui, você tomar uma decisão a partir disso, você já vai mudar a rota, já vai fazer... Perfeito. Cada decisão, a gente muda a rota, né? Por isso que não existe alguém que adivinha o futuro nesse plano, né? Porque a gente toma decisões a todo momento. Exatamente. Mas um exemplo, você que tá com muito medo de se abrir. Eu acho que seria legal, para quem tá com muito medo, falar só o básico. E fazer uma leitura completa, uma leitura aberta, onde a taróloga vai abrir ali de forma completa, sem muitas perguntas objetivas. Então, aí chega e fala, olha, eu quero saber um pouco de tudo, mas abre, fica à vontade. Mas assim, hoje eu trabalho em tal empresa, eu tenho, sei lá, uma vontade de mudar de empresa. Eu namoro, mas eu não tô entendendo direito como que tá o meu namoro. Esse básico, sem abrir muito, já dá pra gente ter uma ótima noção. Perfeito. Porque o tarô, ele vai falar. Ele vai. E eu sempre falo isso, você falando ou não, o tarô, as cartas estão aqui. Elas vão te dizer, elas vão trazer a mensagem. Quando você conta, eu consigo entender melhor por que essa carta tá aqui. E aí Porque você ela tem consegue vários transmitir elementos. essa mensagem melhor. Exato. Tem luz, sombra, tem muita coisa. E aí a gente consegue entender um pouco. Então, por isso que eu falo, gente, não tenho essa ideia de que, não vou falar nada pro tarólogo, porque senão eu vou influenciar a leitura, ou eu não quero que ele adivinhe. Acho que você já deve ter falado disso, né? Não Vai funcionar, porque é um momento terapêutico. Tá, perfeito. Não, amei, gente. As dicas é muito úteis. Você te respondi esse Não, contexto? 100%. Já tô até mais tranquila agora. Bru, a gente amou você aqui com a gente. Foi muito gostoso que esse bom. papo. Infelizmente passa rápido, porque Nossa, eu queria passa ficar muito muito tempo aqui rápido. conversando. Ai, sim. Você é muito assim, tem uma energia muito gostosa, você é muito bom. alegre, sabe? Que Então, bom, vocês são foi uma delícia queridas de receber demais. no nosso bate-papo. Foi muito obrigada, nossa, gente. Prazer imenso, de verdade. Obrigada a vocês pelo espaço. Espero que a gente tenha novas oportunidades de trazer outros temas mais profundos, né? Falar um pouquinho sobre o desenvolvimento aqui. Claro. E porque a importância dessa saúde espiritual que a gente precisa preservar na nossa vida. Perfeito. Com certeza, a gente vai marcar mais amo. vezes. Sim, Saúde espiritual. Por favor, Obrigada, deixa suas gente. redes sociais. Perfeito. @BruFernandesTarô no Instagram. Lá tem links de atendimento. Tem muito conteúdo legal também para quem quiser conhecer um pouquinho sobre esse seu trabalho. universo, né? Mágico da espiritualidade. Maravilha. Muito obrigada mesmo pela sua Obrigada a presença. vocês, gente. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, de seguir a gente nas redes sociais e, claro, né? Baixar o aplicativo do Stardate. Principalmente. Lá você consegue fazer filtros dos signos que você mais se interessa. E não se interessa também, né? Sei lá, você... Já baixa. Já evita. Não. Já Muito evita. trauma com isso aqui. Históricos, né?
fazer sinastrias e, claro, já ter um papo inicial aí, né, pra falar com o crush ou também com a amizade, caso você queira baixar o aplicativo só pra fazer novas amizades. É isso, até o próximo episódio. Beijão. Beijo.